Glória a Deus, paz os irmãos, que o irmão Sadraque, o vosso irmão em Cristo Jesus Cristo, pastor Sadraque. Nesse momento eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, especial, que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento fazer oração. Senhor Deus eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, a Ti, Pai, entregamos as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos, e tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado seja consagrado ao Senhor agora, Pai. Nesta manhã de oração nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias nas mãos do Senhor, crendo, ó Pai, no milagre, crendo na bênção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Irmãos, uma palavra de Deus para o nosso coração hoje, nesse dia de sexta-feira, glória a Deus, que disse assim, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, e disse-lhe, então a Bíblia diz que Jesus chamou a multidão com seus discípulos. Jesus chamou a multidão com seus discípulos. Glória a Deus. Então Jesus, ele chamou a multidão com seus discípulos. E a Bíblia diz que ele vai fazer um convite. Ele vai convidar. Ele vai o quê? Aconselhar ali aquela multidão. Alguém dentro daquela multidão. Porque ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga a mim. Então Jesus fez um convite não somente para os discípulos, mas ele também chamou a multidão. E chamando a si a multidão, então Jesus chamou a multidão para ele. E chamando a si a multidão com seus discípulos, e disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga a mim. Tomar a cruz é assumir um compromisso, uma responsabilidade de servir o Senhor, de seguir Jesus. É largar tudo que está ao nosso redor, ao nosso derredor, à nossa volta. É abrir mão de tudo para seguir Jesus Cristo. Para cada um de nós individualmente tomar nossa cruz e ir após Ele, e após o Senhor. Glória a Deus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E siga-me. Seguir quem? Jesus. É muito interessante nós meditar nesta palavra, porque Jesus mandou nós seguir Ele. Porque se nós seguir o homem, ambos vamos cair juntos. Mas se nós seguir o Senhor, nós permanece firme. Nós permanece firme. Se nós seguir o Senhor, nós vamos fazer as mesmas obras que Ele fez. Se nós seguir o Senhor, nós vamos ter uma vida abençoada. Nós vamos ter uma vida rica com as promessas de Deus, com as bênçãos do Senhor. Se nós seguir o Senhor Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Nós vamos ter o descanso eterno. Nós vamos ter a salvação. Se nós seguir o Senhor, nós vamos vencer os obstáculos. Por quê? Porque Ele está conosco. E se nós seguir Ele, onde que Ele está agora?
não vai estar com ele também, para a glória do teu santo e poderoso nome. Glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Você quer ganhar aqui? A sua vida está aqui, você vai perder a sua vida. Além de você perder a sua vida, você vai perder tudo que você ganhou, tudo que você adquiriu, vai perecer tudo junto com você. Você vai perecer junto com aquilo que nós alcançamos nesta terra, porque o que nós alcançamos aqui vai passar. É a nossa vida, vamos perder ela, porque muitas das vezes nós não queremos abrir mão daqui para seguir o Senhor Jesus. E quem estiver ganhando sua vida aqui vai perder a sua vida, vai perder a sua vida, vai perder a salvação, vai perder Jesus, vai perder os céus, vai perder as bênçãos, vai perder as vitórias, vai perder a coroa de justiça que está guardada, preparada para mim e para todos quanto aquele ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aquele que ama o Evangelho, aquele que ama a Cristo, ele perde muitas coisas nessa terra. Ele perde muitas coisas nessa terra. Mas a Bíblia diz: aquele que perde a vida por amor a Jesus e a sua palavra, esse ganhará a sua vida com Jesus. Glória a Deus. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que eu posso dar em resgate da minha alma? O que o homem tem para oferecer em resgate da tua alma? Porque a nossa alma, a minha alma e a tua alma, ela não é resgatada por dinheiro, meu irmão. Ela não é resgatada por riqueza, por bens materiais. O nosso dinheiro, os bens materiais que a pessoa possui, não pode resgatar a sua alma da condenação, do fogo do inferno. Não pode resgatar a sua alma da morte. Mas aquele que morreu na cruz, ele pagou um bom preço. Ele pagou um alto preço de sangue. Custou a vida de Jesus para resgatar nossa alma da prisão, da condenação, das correntes malignas. O mundo tem que entender que o que ele possua, o que as pessoas possuam, o que os homens possuam aqui na terra, não tem o poder de resgatar a sua alma. Mas sim, Jesus Cristo morreu na cruz, nos garantindo essa bênção em nome de Jesus Cristo. Porque muitos de nós têm vergonha de aceitar Jesus, tem vergonha de servir o Senhor Jesus. Olha o que ele diz: porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Com santos anjos. Quem se envergonha de Cristo e da sua palavra, tem medo de revelar que é um cristão verdadeiro, que tem medo de separar do mundo, com vergonha, de servir o Senhor, de ser filho de Deus, a Bíblia diz que ele também vai se envergonhar de todos aqueles que envergonhou dele e das suas palavras. Glória a Deus. Porque quando você vai ver na Bíblia, quando você vai na Bíblia, Deus não teve vergonha de ser o nosso Deus, mesmo nós sendo pecador miserável, no pecado, nas ofensas, nas nossas transgressões. Só que Deus não teve vergonha de declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai. Então também não podemos ter vergonha de declarar que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos do Senhor, que nós somos, aleluia, propriedade do Deus vivo, herança do Deus vivo. Glória a Deus. Não se envergonha de Jesus ou das suas palavras.
Glória a Deus. Porque triste vai ser naquele dia, quando ele voltar, ele se envergonhará de nós. Ele se envergonhará de nós. Todo mundo tem que saber que nós é cristão. Todo mundo tem que saber que nós é cristão. Todo mundo tem que saber que nós é filho de Deus, que nós servimos ao Deus poderoso. A glória de Deus tem que refletir na nossa vida. A presença de Deus tem que refletir, tem que brilhar na nossa vida. Tem que brilhar na nossa vida. Glória a Deus. Porque nós somos semelhança de Deus, imagem e semelhança do Criador. Glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas, muitos não querem servir o Senhor porque tem medo de ter prejuízo. Tem medo de ter prejuízo, tem medo de perder coisas, e vai ter que perder. Tem que perder, não adianta. Tem que ter prejuízo de muitas coisas para ter bênçãos, para alcançar vitórias, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, não podemos ter vergonha, não podemos ter vergonha de servir o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o que diz Mateus 16, 24, 26, que diz assim a palavra do Senhor, Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que é vida? Bem, como tem aqui na terra? Muitos possuem riqueza, muitos possuem bens, mas tem medo de perder, tem medo de ter prejuízo. Tem medo de ter prejuízo. Por que o mundo não quer largar o mundão, as coisas deste mundo? Porque tem medo de ter prejuízo, achando que aquilo ali é suficiente para ele, vai trazer resultados bons, mas só traz resultados ruins, resultados mal, Mas a Bíblia diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. A mulher de Ló é um exemplo. Ela quis salvar a sua vida, a sua própria vida. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz, em Sodoma e Gomorra, ela virou uma estátua de sal. Perdeu a sua vida, perdeu a oportunidade de salvação, perdeu a chance de salvação, de viver o sobrenatural de Deus. Porque para nós viver o sobrenatural de Deus, nós temos que perder aqui, nós temos que renunciar aqui, nós temos que negar a nós mesmos aqui, não fazer mais as nossas próprias vontades, mas fazer a vontade de Deus, para nós viver o sobrenatural do Senhor aqui na terra, meus irmãos, meus queridos ouvintes. Glória a Deus, Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. O que daria o homem em recompensa da sua alma? Glória a Deus, O que adiantaria? Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que ser participantes do sofrimento de Cristo. Nós temos que ser participante das aflições de Cristo. Temos que ser participante das aflições de Cristo. Se nós queremos ser um cristão verdadeiro, servo de Deus, nós temos que ser participante dos sofrimentos de Cristo. Glória a Deus.
né, irmãos? Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflição, que nós passaríamos por aflição. Quem quer servir o Senhor Jesus, Ele deixou bem claro que vai passar por aflição, mas faz parte do processo, faz parte da sua decisão, faz parte da sua decisão. Se você decidiu, o que você está passando faz parte do processo. Tenho-vos dito, João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então descansa, tenha paz no Senhor Jesus Cristo, porque no mundo teremos aflição. Glória a Deus, no mundo nós teremos aflição, meus irmãos. Glória a Deus, teremos aflição. Tem muitos que não querem servir o Senhor porque tem medo de ter prejuízo. Só que a Bíblia fala que quem quiser ganhar a sua vida aqui vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a Ele, ganhá-la, achará. Assim diz Jesus Cristo. Olha o que disse assim, ó: muitos pensam que tem outros meios de salvação, de ser salvo, mas não tem. Vamos ver João 14:6. O que diz a palavra? O que diz João 14:6? O que vai dizer a palavra em nome de Jesus Cristo? Disse assim, ó: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro meio. Por mais que nós queremos, por mais que a pessoa tenta forçar a buscar salvação em outros meios, mas não tem. É Jesus Cristo. O único caminho que leva à salvação é Jesus. O único caminho que leva à salvação é Jesus, é Cristo. Ele vai dizer, glória a Deus, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Cristo e não tem outro meio. Para quem pensa dessa forma, se arrependa, se conserta, procura logo aproximar de Jesus, para que Ele possa ter misericórdia da sua vida e da sua alma e te dar salvação, e perdoa os seus pecados, os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Outro cristão, outra desculpa para muitos, dizendo assim, ó: os cristãos têm tantos defeitos. Olha o que diz em Romanos 14:12. Romanos 14:12. Vamos ver o que diz em Romanos 14:12. Vamos ver o que diz em Romanos 14:12. Glória a Deus. Romanos 14:12. Glória a Deus. Diz assim, ó: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não vamos ficar olhando defeito de ninguém, não. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai ter que prestar diante do Senhor. Todos nós somos cheios de defeitos, e cabe a nós olhar para nós mesmos e para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida e da nossa salvação. Olha o que diz aqui em Romanos 14:12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Individualmente, cada um de nós dará conta
dará conta de nós mesmos a Deus. Cada um vai ter que prestar sua própria conta diante de Deus. Então, olhar para os outros não é motivo de nós não servir a Deus. Defeito dos outros não impede da pessoa servir a Deus. O defeito da igreja, o defeito que nós temos, que ao qual muitos pensam que nós é cheio de defeitos, não impede de você aceitar Jesus como o seu Salvador, porque cada um de nós vai ter que dar conta diante de Deus, perante Deus, dos nossos atos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para mais. Ainda não é hora de tomar uma decisão. Vamos ver que está em Coríntios, 2 Coríntios 6, do 1 ao 2, que é para pessoas que inventam desculpas, né? Que inventam desculpas. 2 Coríntios 6, capítulo 1 ao 2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu confirmar aqui certinho. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao 2, que diz assim, ó: E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Então, para nós ter a salvação, não tem dia, não tem hora, não tem tempo, não tem, entendeu? Não tem momento, não tem dia de tomar a decisão. Todo dia é o dia de aceitar Jesus. Todo dia é o dia, como disse aqui a palavra, glória a Deus, como diz aqui a palavra, né? Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Então o dia é hoje, o tempo é hoje. É hoje que é o dia, é hoje que é o tempo de nós aceitar Jesus, do pecador aceitar Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Porque muitos dizem que não é hora ainda, a hora já, muitas das vezes já passou, meu irmão, minha irmã, meus amigos, ouvintes. Às vezes a hora já passou, o dia já passou, o tempo já passou, só que Deus, Ele está dando ainda tempo, está tendo ainda misericórdia, que está ainda esperando, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus logâmico, Ele espera, Ele tem paciência com as nossas decisões, para nós decidir o que nós quer. Só que nós temos que entender que tem um tempo determinado, tem um dia determinado por Deus. O fim da nossa vida aqui na terra tem um tempo determinado por Deus. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para semente, que nós não estamos aqui para toda a vida, para o resto da vida. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que deixar essa terra, né? Glória a Deus. Primeiro preciso melhorar a minha vida. Isso que é desculpas. Primeiro para você ver. Primeiro preciso melhorar a minha vida. Vou ver o que diz Mateus, do 9, capítulo 9, 12 e 13. Mateus, capítulo 9, 12 e 13. O que diz aqui? Mateus, capítulo 9, 12 e 13.
né? Que disse assim, ó: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. O que significa? Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmãos, ouvintes, se Deus não nos consertar, mais ninguém. Não esperamos que nós mesmos consertamos a nós mesmos. Não espera por você mesmo abandonar seus pecados, seus vícios, suas práticas pecaminosas, sem Jesus entrar no seu coração, sem Jesus entrar na sua vida e na minha vida. Porque quem faz a libertação é o próprio Jesus. Por mais que nós tentamos consertar, nunca nós vamos conseguir. Por mais que nós esforçamos se alguém na vida sem a intervenção de Cristo, nós nunca vamos conseguir. Porque Ele vai dizer, glória a Deus, Ele vai dizer assim, ó: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então são essas desculpas que muitas das vezes nós inventamos, arrumamos, para não aceitar Jesus como Salvador, para não entregar nossa vida a Ele como o Salvador da nossa vida, né? Glória a Deus. Não sei por onde e como começar. Vamos ver Atos 16, 31. Atos 16, 31, que diz em Atos 16, 31. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse é o começo. Oh glória, ensinamento como esse aqui, irmãos, só Jesus Cristo para dar, viu? Glória a Deus. Você não sabe por onde começar, não? Escuta esse ensinamento, escuta esse vídeo. Glória a Deus, né? Que foi quando Paulo e Silas estavam na prisão que Jesus operou um grande milagre, abrindo as cadeias e soltando eles. E ali o carcereiro, vendo aquele milagre, quando ele despertou, ele meteu a mão na sua espada para tirar a sua própria vida. E Paulo disse: não faça tal coisa, não estamos nós todos aqui. Ninguém saiu. E ele, todo ali maravilhado, preocupado com a situação também, ele olhou aquele tamanho milagre que Deus operou naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Olha o que disse assim, ó: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Que é necessário que faça para me salvar? Glória a Deus. Ele respondeu, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então o primeiro passo que você tem para acessar, meu irmão, é você crer. É você crer. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Então você começa por aí. Você não sabe por onde começar, não? Escuta esse vídeo. Você não sabe por onde começar, não? É só você crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado.
É o primeiro passo que você pode dar na sua vida. É como Paulo diz para o carcereiro: crê somente no Senhor e será salvo tu e a sua casa. E não crê em mais nada. E não crê em mais ninguém, meu irmão. Somente em Cristo Jesus será salvo tu e a tua casa. Esse é o caminho que você deve entrar. Você já vai aprender. Em nome de Jesus Cristo. Você não sabe? Glória a Deus. Às vezes muito pode perguntar: eu nem sei por onde começar, nem sei o que fazer. Você crê, ouça a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando alguém abre os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, ali ele ouvindo a palavra, é criado nele, é gerado nele a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, vem a fé. E quando a fé vem, ela vai te ajudar a crer que Jesus é o Salvador da sua alma e que Ele veio enviado por Deus e morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E está à direita do Pai, neste momento intercedendo, orando por mim e por você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tenho medo das dificuldades. Tenho medo das dificuldades. Vamos ver, glória a Deus, se é números. Glória a Deus. Você tem medo das dificuldades? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a consagração dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra e contaram-lhe e disseram: fomos à terra e que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. É dificuldade, está vendo? Temos dificuldade, glória a Deus. Só que Deus nós temos as dificuldades em nossas vidas, temos, né? Só que nós não podemos preocupar muito com as dificuldades que nós vamos enfrentar, porque tudo nesse mundo, né, que nós vamos fazer, temos dificuldade, ainda mais se for para servir o Senhor Jesus, ainda tem mais dificuldade, né? Ainda há mais dificuldade ainda para
Só que nós vencemos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Passamos por dificuldade mesmo, passamos, só que nós vencemos em nome de Jesus. As dificuldades vêm, só que o Senhor é conosco, porque no mundo nós também passamos dificuldade, né? Mesmo sem Jesus, nós passamos dificuldade, só que porém nós não vencemos. Mas com Cristo nós passamos dificuldade, mas nós vencemos, né? Nós vencemos porque Cristo, Ele está conosco, né? Cristo está conosco, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele está conosco, né? E assim eu quero, irmãos, amigos ouvintes, permanecer, né, na presença de Deus, porque é muito forte, né? É muito maravilhoso servir a esse Deus.